site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ricardo Bottas, presidente da Sul América, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Bottas, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, em segurança. Faremos essa conferência hoje aqui, estando comigo todos os membros do Comitê Executivo da companhia. Queria começar destacando as recentes mudanças na estrutura organizacional, onde, na sequência da minha nomeação, no final de março, trouxemos mais 2 membros para o Comitê Executivo, o Clóvis Poggetti, executivo com larga experiência em finanças e companhias abertas, para ser o nosso novo CFO, o diretor de Relações com Investidores, e o Maurício Kienzi, com sólida experiência em grandes empresas, além de, mais recentemente, na criação de startups e desenvolvimento de negócios em ambientes digitais, com um background muito forte de inovação e plataforma de tecnologia para atuar em projetos estratégicos da companhia. Realizamos mudanças importantes também na estrutura comercial, para trazer maiores sinergias no desenvolvimento e na formatação de produtos, com a extinção de uma vice-presidência e a migração das atividades comerciais para as próprias unidades de negócio. Aproximamos, assim, as áreas técnicas dos times de vendas, gerando agilidade e ainda maior alinhamento com os corretores de seguros, principalmente agora os de varejo. Esses movimentos do atendimento comercial fortaleceram ainda mais os nossos negócios, liderados pela Raquel Gigli e pelo Marcelo Mello. Ampliamos o escopo da vice-presidência liderada pela Patrícia Coimbra, que coordena todas as nossas ações ESG e de capital humano, integrando também toda a nossa estratégia de marketing e comunicação, além da área de administração que já estava sob sua responsabilidade. E completando o nosso comitê executivo, temos o Marco Antunes, que além de toda a operação de sinistros, coordena as frentes de inovação, tecnologia e de experiência de nossos clientes. Meus colegas do comitê executivo, que juntamente com todos os diretores da companhia, nossos respectivos times, seguimos engajados então em acelerar o crescimento da Sul América e de melhorar a vida das pessoas. Falando em saúde integral, nosso papel vai além do cuidado com os nossos beneficiários. Ao mesmo tempo em que buscamos garantir todo o suporte na pandemia, que já soma mais de 1,3 bilhão de reais desde o início da pandemia no ano passado, associados à Covid-19, ampliamos mais uma vez nossa contribuição para a sociedade em um momento tão difícil como o vivido nesses últimos meses. Como uma iniciativa que está oferecendo suporte emocional a profissionais de saúde e a parentes de vítimas da Covid-19, além de investimentos para a instalação de mais leitos de UTI para pacientes do SUS e de usinas de oxigênio que contribuímos no Amazonas, dentre outras diversas iniciativas que estamos realizando e vamos desenvolver nos próximos meses. E mesmo com um cenário tão cercado de desafios e incertezas, entregamos mais um trimestre com sólido desempenho operacional e crescimento, mostrando a força do nosso desempenho comercial e da nossa operação. Eu vou agora introduzir, então, a parte inicial dos principais destaques do trimestre e, na sequência, eu vou contar com o apoio da Raquel e do Marcelo para poder comentar os principais destaques das operações e dos negócios. Então, pulando para o slide 2, detalhamos as receitas operacionais, lembrando que o primeiro trimestre de 2020 são considerados apenas as receitas continuadas da companhia, então excluindo os resultados da operação de automóveis e ramos elementares, que ainda tinham sido reconhecidos e que não estão aqui incluídos para a base de comparação. As receitas somaram, então, nesse primeiro trimestre de 2021, 5,2 bilhões de reais, um aumento de 5,4% com a comparação do mesmo período anterior. E aí, destaque de 6% no segmento de saúde e odonto, mantendo a tendência dos últimos trimestres. Importante aqui destacar que ainda não temos nenhum efeito de reajustes suspensos, tanto os voluntariamente no início da pandemia, quanto os por determinação da ANS no segundo semestre de 2020, que foram reconhecidos na competência do ano passado e estão sendo apenas cobrados no exercício 2021. Essas cobranças estão acontecendo completamente dentro do controle, sem nenhum efeito adverso em relação à inadimplência. Aumento de 5% em previdência no primeiro trimestre, continuando a tendência positiva que nós tínhamos observado nos períodos anteriores. Esses desempenhos, tanto de previdência quanto de saúde e odonto, eles mais do que compensaram as menores receitas em vida e em acidentes pessoais, que voltaram a sofrer impactos da pandemia no trimestre no segmento de gestão de ativos, que por sua vez foi influenciado por um contexto de mercado e menor apetite a risco na alocação de terceiros na comparação com o que nós tínhamos visto no ano anterior, principalmente no primeiro trimestre de 2020, ainda num cenário majoritariamente pré-crise, mais refletido no final do período. Mais adiante, então, a Raquel e o Mello abordarão com mais detalhes, e aqui eu comentei os resultados consolidados, eles abordarão com mais detalhes a evolução de receitas, performance de vendas e as características das suas principais unidades de negócio. Se a gente puder mudar, então, para o slide 3, nos destaques, começando pela sinistralidade também aqui consolidada, que foi de 80,6%, ganhando
uma redução de 1 ponto percentual frente ao primeiro TRI de 2020, principalmente impulsionado pelo melhor desempenho de saúde e odonto, que mesmo com a pressão significativa de custos relacionados com a Covid, se manteve completamente sob controle, mais do que compensando os impactos mais representativos da pandemia no portfólio de seguro de vida, que foram destacados tanto no nosso release e serão comentados um pouco mais à frente, em função dos óbitos que foram registrados, infelizmente, no Brasil. Já a margem bruta operacional acompanhou o crescimento das receitas e o controle da sinistralidade e apresentou um crescimento de margem de 22% em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 485 milhões nesse primeiro trimestre. O índice de despesas administrativas ficou em 7,2% das receitas, também um patamar controlado, e essas dinâmicas específicas do trimestre serão comentadas no slide sobre despesas administrativas um pouco mais à frente. No slide 4, ainda continuando os destaques, temos o EBITDA, que começamos a demonstrar no final do ano passado, indo além da margem bruta, refletindo nossa melhor performance operacional, isolando as dinâmicas de resultado financeiro e outras linhas, como resultados patrimoniais, o que adiciona uma métrica importante e facilita a comparação com outras empresas do setor de saúde. Nesse primeiro trimestre, o EBITDA, então, apresentou um aumento de 48% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O EBITDA ajustado, que desconsidera alguns efeitos exclusivamente de despesas associadas à venda das operações de automóveis e ramos alimentares, foi de 146 milhões e um aumento de 35%, refletindo, então, o nosso sólido desempenho operacional nesse primeiro período. Partindo para o resultado financeiro, ainda nessa tabela, o resultado financeiro apresentou uma melhor performance em relação ao primeiro trimestre de 2020, com o melhor yield da carteira de ativos próprios, mas ainda pressionado pela menor taxa Selic nesse primeiro período de 2021 em comparação a 2020. Para os próximos trimestres, esperamos resultados mais positivos, acompanhando o nosso resultado do portfólio, que considera tanto a alocação em ativos pós-fixados, que tende a se beneficiar dos aumentos recentes da taxa Selic, como também as recentes alocações e mudança no perfil do nosso portfólio, que também deve se aproveitar desse cenário de mudança e comportamento de juros. Adicionalmente, é importante destacar que no resultado financeiro do primeiro trimestre de 2020, naquele período nós tivemos ainda registros de receitas financeiras de ativos do negócio de capitalização que foram desinvestidos dentro do primeiro trimestre e que foram de 24 milhões de reais no resultado financeiro, que não aconteceram agora, exatamente pela não continuidade daquela operação de capitalização. Por fim, o lucro líquido aqui apresentou uma redução de 23% em relação ao primeiro trimestre de 2020, e aqui, apesar do crescimento do lucro antes do imposto de renda, uma queda no lucro líquido impactada principalmente pela maior alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição social, com a combinação de dois eventos. A não declaração de juros de capital próprio nesse primeiro trimestre, que aconteceu naquele primeiro trimestre do ano passado, e também a não constituição de créditos tributários em 2021 na nossa operação de vida e previdência, em função desses resultados de curto prazo e associados à Covid, que afetaram a nossa decisão de constituir neste trimestre créditos tributários. Aqui também tem um ponto importante no resultado financeiro. Eu comentei sobre as receitas operacionais em cima de capitalização. Aqui tem as receitas, o resultado do líquido da operação de capitalização sobre o lucro líquido, que no primeiro trimestre de 2020 foi de 14 milhões e que, de novo, não é uma operação continuada nesse primeiro resultado de 2020. Portanto, não foi tratado como operação descontinuada, mas para fins de análise ele deve ser excluído na comparação por um resultado que não continua na companhia. E para encerrar, então, essa parte, temos o retorno sobre o patrimônio líquido médio da companhia, o ROAI, que foi de 12% aproximadamente, considerando o ganho obtido na alienação, aqui já desconsiderando, desculpa, o ganho obtido na alienação do segmento de auto e massificados, que foi registrado no terceiro trimestre de 2020. Lembrando que esse ROAI ele é acumulado 12 meses. Para excluir efeitos importantes de excesso de capital não operacionais no Grupo Sul América, nós também passamos já desde o final do ano passado, e estamos aqui de novo demonstrando, o retorno sobre o capital regulatório do nosso segmento de saúde e odonto, que foi de 23% nos últimos 12 meses, aqui então considerando qual é a solvência requerida pelo regulador, e foi um ponto percentual superior ao ano passado, e é uma boa proxy aqui para eliminar os efeitos de algum excesso de capital mais estrutural e não associado à nossa operação de saúde, na análise específica dessa operação, que representa cerca de 93% das nossas receitas. Para os slides seguintes, então, já vou pedir aqui para a Raquel Giglio me acompanhar e passar a conduzir a apresentação do resultado de saúde e odonto.